Eu cuidei da minha avó por 7 anos. Troquei fralda, perdi noite de sono, abri mão da minha vida inteira por ela. E no dia do enterro, com o caixão ainda nem descido, meu tio chegou de terno preto, com um papel na mão, e disse na frente de toda a família que a casa era dele, que eu tinha até o fim do mês para arrumar minhas coisas e sair. Se você já foi tratado como interesseiro justo por quem nunca levantou um dedo, fica comigo até o fim, porque a virada dessa história vale cada segundo. Deixa eu voltar pro começo para você entender o tamanho dessa facada. Quando meu avô faleceu, minha avó ficou sozinha naquela casa grande, cheia de retrato na parede e silêncio em todo canto. Ela tinha 3 filhos. Meu pai, que já tinha morrido cedo. Minha tia, que mora em outro estado e aparecia uma vez por ano, no Natal, para tirar foto, comer, reclamar e ir embora. E meu tio, o caçula, o queridinho da família, que morava na mesma cidade e mesmo assim sumia o ano inteiro. Só dava as caras quando precisava de dinheiro emprestado, que nunca voltava. Eu era só a neta, a filha do filho que morreu. Na hierarquia daquela família, eu era a última da fila para tudo, mas foi a última da fila que ficou. Começou devagar, do jeito que essas coisas começam. Minha avó esquecendo o fogão aceso, repetindo a mesma história 3 vezes na mesma tarde, guardando a chave dentro da geladeira, saindo de chinelo pra rua sem saber pra onde ia, e a vizinha trazendo ela de volta pela mão. O médico deu o nome. Era um quadro de demência, e ia avançar sem volta. Ela ia precisar de alguém em tempo integral, alguém de verdade, todo dia, dia e noite. Eu fiz o que qualquer família faria, eu liguei pros outros. Liguei pra minha tia. Ela disse que tinha a vida dela lá longe, que o marido, que os filhos, que não dava. Liguei para o meu tio. Ele riu e disse que homem não tem jeito para essas coisas, que era melhor uma mulher cuidar, que isso era coisa de mulher. Traduzindo, em português claro, o problema agora era meu, e só meu. Então eu larguei meu apartamento alugado, larguei um namoro que não aguentou a distância, larguei metade dos meus sonhos numa caixa e fui morar com a minha avó para cuidar dela. 7 anos. Para e pensa no tamanho disso. 7 anos dando remédio na hora certa, todo dia, várias vezes ao dia, dando banho numa pessoa que às vezes não te reconhecia e tinha medo de você, cozinhando comida amassada porque ela já não mastigava direito, dormindo com o olho aberto porque ela acordava de madrugada assustada, chamando pelo meu avô que já tinha morrido, sem saber onde estava. 7 anos segurando a mão dela nas crises, cantando baixinho as músicas antigas que ela gostava para ela parar de tremer e voltar a dormir. Não teve férias, não teve folga, não teve final de semana. Os amigos foram sumindo porque eu nunca podia sair. A minha vida inteira virou aquele corredor, aquele quarto, aquele cheiro de remédio. E eu não reclamo, porque era minha avó. Mas precisa ficar claro o que custou. E no meio de tudo isso, teve um dia que mudou tudo, só que eu só fui entender muito depois. Foi um daqueles dias raros em que a neblina abria e ela voltava a ser ela mesma, lúcida, inteira, com aquele brilho no olho. Nesse dia ela segurou a minha mão com força, olhou bem no fundo do meu olho e disse: "Essa casa é sua. Você é a única que ficou." Eu já fui no tabelião, já deixei tudo certo no cartório, registrado, pra ninguém nunca tomar isso de você. E ela sorriu daquele jeito dela, de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eu nem dei muita bola na hora. Eu não cuidava dela por casa nenhuma. Eu cuidava porque era minha avó. Ponto. Mas guarda essa parte do cartório na sua cabeça, porque ela vai voltar e vai mudar tudo. Teve outra coisa que eu fazia nesses dias bons, e que também vai voltar. Nesses momentos raros de lucidez, eu pegava o celular e gravava. Gravava ela contando as histórias antigas, cantando, rindo, falando comigo. Eu gravava porque eu sentia que aqueles momentos eram preciosos e estavam ficando cada vez mais raros, e eu queria guardar a voz dela para sempre. Eu tinha pastas e pastas de vídeo que ninguém nunca tinha visto. Minha avó faleceu numa madrugada fria de inverno, dormindo, em paz, com a minha mão na dela. Foi a coisa mais triste e ao mesmo tempo mais tranquila que eu já vivi na vida. Eu estava devastada, mas com a consciência limpa. Eu fiz tudo. Eu fiquei até o fim. No velório, adivinha quem apareceu chorando mais alto que todo mundo? Minha tia, de óculos escuro, posando pras fotos, recebendo abraços. E meu tio, apertando a mão de todo mundo, recebendo os pêsames como se fosse ele que tivesse passado as 7.000 noites em claro. E eu, encostada num canto, exausta, vazia, sem nem forca pra chorar direito na frente dos outros. Foi ali, com o caixão ainda nem descido, que meu tio se aproximou de mim. Tirou do bolso do palito um envelope, me mostrou de longe, e falou baixinho, só pra eu ouvir: "Vai aproveitando o luto pra já ir procurando outro lugar pra morar." E sorriu. Sorriu pra mim no enterro da própria May. Uma semana depois, veio o golpe completo. Ele chamou a família toda na casa, sentou na cabeceira da mesa que era da minha avó, na cadeira dela,
e leu em voz alta um testamento. Um papel que dizia que minha avó, em perfeita consciência, deixava a casa, a conta no banco e tudo que ela tinha para ele, o filho caçula. Para mim, a neta que ficou 7 anos, nada. Nenhum copo, nenhum retrato. Eu fiquei sem chão. Eu falei, com a voz tremendo. Isso é mentira. A avó me falou pessoalmente que tinha deixado tudo registrado no cartório para mim. Ele riu na minha cara. Disse que neta carente inventa história, que eu tinha me aproveitado de uma velha doente o tempo todo esperando a herança cair, que eu era uma interesseira, uma aproveitadora. E a minha tia, sentada do lado dele, balançava a cabeça concordando com cada palavra. Naquela mesa, em poucos minutos, eu deixei de ser a neta que dedicou 7 anos da vida e virei a vila da história. A golpista, a interesseira que queria roubar a herança sagrada da família. As mesmas pessoas que sumiram por 7 anos agora me olhavam como se eu fosse lixo. Eu saí daquela casa tremendo dos pés à cabeça. Por 2 dias eu não consegui levantar da cama. Porque dói perder a casa, sim. Mas dói muito mais a injustiça. Dói ser chamada de interesseira por quem nunca trocou uma fralda. Dói ver a memória da pessoa que você mais amou ser usada como arma na sua própria cara. Eu me senti pequena, suja, sozinha. E eu quase desisti. Eu juro que pensei, deixa, leva a casa, leva tudo. Eu não quero briga, eu não tenho forca, eu só quero sumir desse mundo. Mas teve uma frase que ficou martelando na minha cabeça, sem parar, dia e noite. A frase da minha avó, no dia lúcido. Eu já deixei tudo certo no cartório, pra ninguém tomar de você. Minha avó era muitas coisas. Teimosa, brava, doce, mas mentirosa. Nunca. Se ela disse que foi no cartório, ela foi no cartório. Eu tinha certeza disso como tinha certeza do meu próprio nome. Então, no terceiro dia, eu levantei, lavei o rosto na água fria. E em vez de continuar chorando, eu comecei a procurar. Decidi que se ela lutou para me proteger até no fim, eu não ia deixar a luta dela virar pó. Fui até o cartório da cidade. Pedi a busca por testamento público no nome da minha avó. O tabelião procurou no sistema e confirmou. Existia sim um testamento público, registrado, lavrado em cartório com 2 testemunhas, anos antes, quando ela ainda estava perfeitamente lúcida. E nesse testamento oficial, a casa estava deixada para mim, para a neta que cuidou, com fé pública, assinado, registrado, valendo perante a lei. O papel que meu tio leu na cabeceira da mesa era outra coisa. Era um testamento particular, de próprio punho, supostamente escrito pela minha avó numa data bem mais recente. Recente demais. De um período em que ela já não reconhecia os próprios filhos, em que ela me chamava pelo nome da irmã dela que tinha morrido há 40 anos. E aqui a maré começou a virar de verdade. Porque eu tinha uma coisa que o meu tio nunca, em 1000 anos, imaginou que existisse. Eu tinha os prontuários médicos, 7 anos de consultas, de laudos, de receitas, de exames. Eu tinha, em preto no branco, com data, carimbo e assinatura de médico, a prova de que na exata época em que aquele testamento de próprio punho tinha sido supostamente escrito, minha avó já estava num estágio avançado de demência, diagnosticada por escrito, sem nenhuma condição de redigir, entender ou assinar um documento daquele sozinha. Procurei um advogado e levei tudo. Ele olhou os papéis, ajeitou os óculos, e me explicou de um jeito simples. Um testamento feito por uma pessoa já diagnosticada como incapaz não vale absolutamente nada, é papel sem valor nenhum. E mais, se alguém fabricou esse documento de próprio punho para tomar uma herança, já não é briga de família. É crime, é falsidade, é estelionato. A justiça leva isso muito a sério. Mas faltava uma coisa para fechar tudo. Faltava a voz dela. Documento contra documento ainda podia virar uma briga longa de anos. Eu precisava da minha avó, em pessoa. E foi aí que eu lembrei das gravações. Eu passei a madrugada inteira na frente do computador, abrindo pasta por pasta, vídeo por vídeo, chorando e procurando. Eram centenas de vídeos. Até que, quase de manhã, eu achei um vídeo com data gravada no próprio arquivo, de um dos últimos dias lúcidos dela. E nesse vídeo, ela olha direto para a câmera, lúcida, com aquele brilho no olho, e diz com todas as letras, a casa é da minha neta, ela é a única que ficou comigo, eu já deixei tudo registrado no cartório, e quem tentar tomar dela vai ter que responder por isso na justiça. Eu chorei muito, mas dessa vez não era de derrota. Era minha avó, do outro lado do tempo, me dando a mão mais uma vez. No dia da audiência do inventário, meu tio chegou todo confiante, de terno novo, com um advogado caro do lado, com aquele papel particular na pasta, achando que ia sair dali dono de tudo. Ele nem olhou na minha cara. Para ele, aquilo ali já era só formalidade. Então o meu advogado pediu a palavra e foi colocando as coisas em cima da mesa, uma de cada vez, com calma. Primeiro, o testamento público, registrado em cartório, com fé pública, anos antes, deixando a casa para mim. O sorriso do meu tio diminuiu um pouco. Depois,
a pilha de laudos médicos, provando que na data do papel dele, minha avó já era legalmente incapaz. O sorriso sumiu de vez. E por fim, o advogado pediu autorização para exibir um vídeo. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. E então a voz da minha avó, viva, clara, lúcida, encheu aquela sala fria, dizendo para todo mundo ouvir que a casa era da neta que ficou e que quem tentasse tomar ia ter que responder. Eu olhei para o meu tio. O terno novo de repente parecia grande demais nele, folgado, como se ele tivesse encolhido na cadeira. A confiança tinha evaporado da cara dele. A minha tia, do lado, abaixou a cabeça e não conseguiu mais levantar os olhos. O advogado caro começou a juntar os papéis em silêncio, já sabendo que ali não tinha mais nada para fazer. O testamento particular dele foi declarado nulo na hora. A casa, a conta, tudo, reconhecido como meu, exatamente do jeito que a minha avó tinha deixado registrado, lúcida, anos antes. E não parou aí. Apresentar em juízo um documento fabricado para tomar uma herança não é só perder a causa. O caso foi encaminhado para ele responder por falsidade e por estelionato. O queridinho da família, que nunca trocou uma fralda na vida, agora ia ter que explicar para a justiça de onde tinha saído aquele papel. Minha tia, que balançou a cabeça concordando que eu era uma interesseira, sumiu do mapa. Nunca mais apareceu num Natal para tirar foto. O grupo da família no celular, que só existia para cobrar e para fofocar, ficou mudo. Hoje eu moro na casa da minha avó, a mesma casa onde eu passei 7 anos cuidando dela. Toda manhã eu passo pela cadeira perto da janela, onde ela sentava para ver o movimento da rua. E eu juro que ainda sinto ela ali, sorrindo daquele jeito de quem sabia das coisas. Eles acharam que herança era só o papel que dá para forjar. Mas herança de verdade não é o que está escrito num documento. É quem ficou quando ninguém mais quis ficar. É a mão que você segura na madrugada quando ninguém mais aparece. E isso, nenhum tio de terno novo, nenhum testamento falso, nenhuma assinatura forjada consegue tomar de você. Porque papel forjado sempre desaba. Basta a verdade ter uma testemunha. E a minha tinha a melhor testemunha de todas, a própria voz de quem me amou de verdade até o último dia. Se essa história te tocou, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um caso real de gente que foi traída e que, no fim, viu a verdade vencer.